Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos seguir com o nosso estudo sobre forças dentro da unidade de estudo sobre as leis de Newton e dessa vez vamos nos aprofundar sobre um dos tipos de força que é a força de atrito, começando com esse como se juste física, gente. Olha isso, olha essa situação. Uma pista ali molhada. E os veículos ali rodopiando, o caminhão chama mais atenção por conta da massa. Nós já estudamos um pouquinho desse conceito, que é o conceito de momento linear, que envolve a massa e a velocidade dos corpos em situação de colisão ou de risco de colisão, como é o caso aqui, né? Mas dessa vez nós vamos focar sobre o aspecto do atrito, da força de atrito. Como que se justifica o fato de que os carros perdem o controle, os veículos perdem o controle numa pista molhada, pelo simples fato de ela estar molhada, né? Como que nós podemos analisar esse fenômeno a partir das leis de Newton? Vamos lá, então, entender um pouquinho sobre a força de atrito para responder essa pergunta. E aí vamos começar com esse fenômeno. Um gatinho aí, brincando com esse copo, tentou empurrar, a mamãe dele não deixou, e aí depois ele viu uma brecha, ele empurrou de novo para o copo cair. E aí nós temos um fenômeno que acontece cotidianamente o tempo todo. As pessoas empurrando algo numa mudança, por exemplo, né? Arrastam uma mesa para cá, um sofá para lá, uma caixa, um baú, uma cômoda. Quando vai fazer ali uma faxina básica, tem que arrastar os móveis. Então, o tempo todo a gente faz essa ação, esse fenômeno de aplicar uma força sobre um corpo que está sobre um outro corpo, de modo que, ao se deslocar, existe ali um arraste, existe ali um esfregamento, uma fricção, que é o atrito, né? Os corpos se atritam ali, e no caso isso acontece entre o copo e essa mesinha aqui. Então vamos analisar. Esse é o momento em que o gato começa a aplicar uma força. Nós já sabemos que essa força é a força normal, ela é uma força de contato, né? O gato precisa tocar o copo, portanto ele também é tocado pelo copo. Temos aqui uma dupla de ação-reação, de acordo com a terceira lei de Newton. Força normal do gato sobre o copo e força normal do copo sobre o gato. Então, nós temos aqui uma delas, que é a força do gato sobre o copo. E essa força que, de fato, atua para interromper a inércia do copo e fazê-lo se deslocar aqui sobre a mesa. Mas o foco está aqui, no contato do copo com a mesa, com a superfície da mesa, porque é aqui que acontece o arraste, né? Aqui que acontece o esfregamento, o atrito, a fricção. Então, ao esfregar-se na mesa, ao ser arrastado sobre a mesa, esse copo imprime na mesa uma força de atrito. Aqui a força de atrito representada pelo símbolo A, do copo sobre a mesa. E aí, de acordo com a terceira lei de Newton, nós temos que essa força ela aparece com o seu par ação-reação, que é a força de atrito da mesa sobre o copo. Então, nós vamos focar nessa dupla aqui. A força de atrito, ela é uma força, então, relacionada ao esfregamento, ao atrito, ao deslizamento entre duas superfícies. No caso aqui, a superfície da mesa e a superfície do copo. Bom, se um corpo se arrasta sobre o outro, necessariamente é intuitivo pensar que existe um contato entre eles, né? Não tem como o copo se esfregar na mesa se ele estiver à distância. Não tem como, precisa haver um toque. Se há toque, existe a força normal, né? Que nós já conhecemos. Então, a força de atrito, ela está diretamente relacionada à força normal. Ela é proporcional à força normal, segundo um valor de proporção, que é um número adimensional chamado coeficiente de atrito. Por que é adimensional? Porque ele não tem essa unidade de medida, não é uma grandeza física com uma unidade de medida, é um número de proporção entre a força de atrito e a força normal. Aqui no caso, a força normal de contato do copo com a superfície.
Muito bem. Quando nós vamos arrastar um objeto pesado, uma mesa, uma cômoda, o que eu vou dizer agora é muito, muito perceptível, que é o seguinte. Imaginemos que precisamos arrastar uma cômoda bem pesada, né? A gente faz uma força inicial e aí percebe que a cômoda não se desloca, a gente não consegue interromper a inércia da cômoda, mas aí em algum momento a gente consegue. Então, enquanto a gente estava tentando ali empurrar o objeto, a gente estava fazendo o quê? Com a força, com a nossa força, né? A força aplicada aqui dentro desse esboço de gráfico. Nós estávamos aumentando, né? A gente aumentou, nada da cômoda se moveu, aumentou, aí chegou um ponto que ela se destacou. Então, essa é a chamada força de atrito de destaque, ou força de atrito estática, que tem uma proporção aqui com o coeficiente de atrito estático, né? Então aqui a gente tem duas configurações possíveis para isso aqui. A gente tem o coeficiente de atrito estático, que é a proporção daquela força que eu preciso, aquela força máxima que eu preciso para destacar o corpo daquela posição. A partir do momento que a gente consegue destacar, isso é muito notório na experiência cotidiana, a gente percebe que a força que a gente continua aplicando para fazer o objeto se mover, ela é um pouco menor. Então, é requerida uma força de um certo valor para destacar o corpo daquela posição, que é a força de atrito de destaque, ou força de atrito estática. E aí, na sequência, essa força cai um pouquinho, e aí se estabiliza aqui na proporção do coeficiente de atrito cinético. Então, nós temos essas duas configurações possíveis para a força de atrito. Aqui ela está representada como FAT, aqui ela está representada como A, mas estamos falando da mesma coisa. Então, nós temos a força de atrito de destaque, que é aquela necessária é um valor de força necessária para vencer o atrito estático, a força de atrito estática, e a força que é requerida para eu continuar movendo o objeto seria uma força de atrito cinética, uma força de atrito dinâmica, que é proporcional ao coeficiente de atrito cinético. Então, nós temos dois tipos de força de atrito: a força de atrito estática ou de destaque e a força de atrito dinâmica ou força de atrito cinética. Então, vamos ter as duas configurações do coeficiente de atrito. Essa letra é uma letra que é utilizada como símbolo da grandeza coeficiente de atrito. Ela é uma letra grega que corresponde ao nosso M. O nome dela é Mi, é a letra grega Mi. Então, força de atrito é igual a Mi vezes N, ou seja, força de atrito é proporcional à força normal, só que isso pode acontecer tanto no momento do destaque, para tirar o objeto daquela posição, quanto no decorrer do movimento que vence a força de atrito cinética ou força de atrito dinâmica. Mas por quê, né? Por que existe força de atrito? Qual a explicação que a física, a mecânica clássica dá para isso? Nesse diagrama aqui, nessa figura, está representada aqui uma superfície e um objeto em cima dessa superfície. A ideia é que a gente eventualmente gostaria de arrastar, né, empurrar esse objeto. Mas o fato é que a superfície aqui inferior do objeto, ela está em contato com a superfície aqui desse chão, mesa, ou seja lá o que for, sobre o qual esse objeto está. E aí deu-se um zoom aqui na figura, e a gente tem então a superfície de baixo, que pode ser um chão, e a superfície de cima, que é a superfície inferior do objeto. E aí, ampliando isso que a gente vê aqui, a gente percebe que há irregularidades em ambas as superfícies, né? Existem minúsculas reentrâncias, e essas rebarbas, essas reentrâncias, elas nos remetem à ideia de que as superfícies não são lisas, né? Elas não são perfeitamente retas, elas têm essas irregularidades. E aí o que acontece? Existem forças nesse espaço aqui, né, atuando nesse espaço,
de interação entre essas duas superfícies. Então é como se a superfície, uma superfície se conectasse com a outra, né? Como se ela entrasse, como esses pontos de superfície de uma entrassem na superfície da outra. E aí, havendo então, né, contato, força normal, causando dificuldade ao movimento, principalmente ao destaque. Então nós temos aí, por exemplo, esse famoso meme aqui, né, do gatinho lixando a unha. Vamos pensar no ato de lixar alguma coisa, lixar uma unha, lixar uma madeira, lixar uma parede. A lixa, ela é áspera, né? Ela tem, quando a gente arrasta ela sobre algo, ali intensas forças de atrito. Mas quando a gente lixa algo que está áspero, ou lixa uma superfície como essa, o que se está fazendo na verdade? Está cortando essas rebarbas, né? Está se retirando essas reentranças, esses pedacinhos aqui sobressalentes, de modo que a superfície vai ficando cada vez mais lisa, né? Cada vez mais próximo de algo liso, de algo polido. Essa é a ideia da lixa. Então pode parecer assim paradoxal, né? Como uma lixa que é totalmente áspera, ela torna as superfícies mais próximo possível de lisas, justamente porque a ideia é retirar essas rebarbas aqui para que a superfície fique menos irregular. E isso, gente, é muito presente no nosso cotidiano, por exemplo, nos pneus dos veículos. Gente, olha essa foto aqui. Eu não sei, não tenho certeza se isso aqui é real ou se deram uma incrementadinha aí na foto, né, para fazer a chamada de atenção, mas a chamada de atenção é super válida. A ironia presente aqui, né? Isso aqui é supostamente um pneu que está tão careca, que possivelmente com uma lâmina d'água, alguma coisa assim, ficou parecendo um espelho de tão liso que tá. E aí alguém escreve, aguenta mais um ano ainda, tá de boa, né? Porque existe essa prática dos motoristas de ficar adiando a troca dos pneus que já estão gastos. E aí vem outro meme aí, meu anjo da guarda vendo eu acelerando na chuva com o pneu careca. Aí é um duplo problema, né? Você tá com o pneu careca e você ainda tá numa pista molhada por conta da chuva. Então nós temos, nesse caso, duas formas de diminuição do atrito, né? Vamos imaginar uma superfície como essa, com água. O que vai acontecer? A água vai preencher, né, esses espaços, tornando a superfície mais lisa e, portanto, com menos atrito, com menos coeficiente de atrito. E o que os veículos precisam na estrada é ter aderência, né? Porque senão patina, derrapa e aí podem acontecer as colisões, os acidentes. Então, muito sério isso, gente. A gente precisa ter consciência, por isso eu achei esse meme bastante válido. E aí a gente tem a ideia da função do pneu, da borracha, né? A gente tem a superfície do pneu irregular, a superfície da pista irregular, mas aí existem algumas conexões aqui, justamente pelo fato do material ser elástico, né? É um pneu, é uma borracha, e aí essa borracha ela penetra, né, naquelas reentrâncias, dando uma aderência tão necessária ao controle do movimento dos veículos. Mas mesmo com o pneu tudo certinho, em certos ambientes, né, como é o caso aqui, ainda não é suficiente um pneu novinho em folha. É preciso dar um reforço. Aí no caso aqui desse veículo, foi colocado a corrente, né, corrente de reforço aqui no pneu, para fazer o que? Aumentar o atrito. Olha aí, gente, como o atrito é algo necessário no nosso cotidiano. Bom, então depois dessa passagem rápida nossa pela força de atrito, como que você justificaria esse fenômeno? Por que que a pista molhada é tão perigosa e exige atenção redobrada dos motoristas para que não aconteça isso? Como você explicaria esse fenômeno? Vou querer ouvir depois. Enquanto isso, sugiro assistir a esse vídeo. É um experimento, são uma sequência de experimentos com força de atrito lá do canal Física Universitária. Assistam e a gente se encontra numa próxima. Até lá!